Há menos de um ano atrás, o Sam Darnold parecia estar destinado a ser apenas um reserva pelo resto de sua carreira, mas tudo mudou drasticamente durante essa temporada. Graças a uma pitada de sorte, o Darnold foi nomeado como quarterback titular do Minnesota Vikings e, para a surpresa de todos, ele teve uma temporada brilhante. O quarterback agora assinou um contrato gigantesco com os Seahawks, e seu futuro nunca pareceu tão positivo. Nesse vídeo, vamos entender como ele conseguiu salvar a sua carreira nessa temporada e o que podemos esperar dele daqui pra frente. Para começar, vamos relembrar como era a situação do Darnold antes de tudo isso e como ele foi parar lá. Chegando na NFL como um dos maiores talentos da classe, o Sam Darnold foi escolhido pelo New York Jets com a terceira escolha geral da primeira rodada do draft de 2018. A sua primeira temporada pelo time de Nova York não foi exatamente como os torcedores esperavam, e ele teve vários problemas, principalmente com turnovers e lesões. Apesar disso, ele mostrou alguns flashes do seu potencial, o que foi o suficiente para o time continuar calmo e acreditar no seu desenvolvimento. Na temporada seguinte, ele até apresentou alguma evolução, mas os problemas em campo continuaram constantes, e após o mesmo se repetir pelo terceiro ano seguido, ficou claro que ele estava muito longe de ser o quarterback certo para o futuro da franquia. Sem esperanças no jogador, os Jets mandaram Darnold para o Carolina Panthers em troca de um pacote de 3 escolhas do draft que incluíam uma de segunda rodada. Em Carolina, apesar de um início mais promissor, as coisas logo voltaram ao normal, e ele continuou passando muito longe das expectativas. Durante a off-season do ano seguinte, ele perdeu a titularidade para o Baker Mayfield, e pela primeira vez em sua carreira, começou uma temporada como reserva. O desempenho do Mayfield foi pior ainda, e após ele pedir para ser trocado, o Darnold recebeu mais uma oportunidade. Dessa vez, ele fez valer a pena, e liderou o time de Carolina para 4 vitórias nas últimas 6 partidas da temporada. Com o contrato vencido, ele foi em busca de um novo destino no off-season, e acabou fechando um contrato com o San Francisco 49ers para ser o reserva do Brock Purdy. Mas o que ele não esperava é que essa temporada seria crucial para sua carreira. Mesmo que ele tenha ficado no banco quase toda a temporada, esse tempo treinando com os 49ers o fez repensar totalmente como ele jogava futebol americano. Após analisar o estilo de jogo e conversar diversas vezes com Brock Purdy, o Darnold mudou sua perspectiva como quarterback e passou a entender que a sua função era basicamente colocar a bola nas mãos dos grandes talentos do ataque e deixar que eles façam o resto. Uma situação muito parecida foi quando Jameis Winston falou que havia aprendido com Drew Brees que ele não precisava ser o Batman a todo tempo. Ou seja, o que esses dois casos querem dizer é que o quarterback não precisa tentar fazer uma jogada mirabolante a cada segundo, basta confiar no talento à sua volta e ir conduzindo o time com inteligência. Com esse novo conhecimento em mãos, o Darnold foi para a Free Agency com a esperança de encontrar algum time interessado em que ele pudesse disputar a titularidade novamente, e não demorou muito para o candidato perfeito aparecer e ele fechar um acordo. O Minnesota Vikings estava em busca de um quarterback veterano no mercado, e mesmo que eles escolhessem um novo jogador para a posição durante o draft, o Darnold teria uma grande chance de começar como titular e de fazer o papel de mentor enquanto o calouro se adaptava. Como já era esperado, os Vikings selecionaram o quarterback J.J. McCarthy de Michigan com a 10ª escolha da primeira rodada, e a partir desse momento, a competição pela vaga de quarterback titular havia oficialmente começado. Durante a sua estreia na pré-temporada, o McCarthy teve bons momentos e conseguiu impressionar os torcedores, mas em algum momento da partida, ele rompeu totalmente o menisco do seu joelho direito, e devido à gravidade da lesão, ele precisou passar por 2 cirurgias e ficou de fora do restante da temporada. O Sam Darnold agora tinha em mãos a grande oportunidade da sua vida, pois graças à lesão, ele foi imediatamente nomeado como quarterback titular e capitão do ataque. O começo da temporada regular não poderia ter sido melhor. Na estreia, os Vikings derrotaram os Giants por 28-6, com direito a 2 touchdowns do Darnold, e as semanas seguintes foram ainda mais impressionantes. Na segunda rodada, o quarterback venceu dos 49ers em uma partida marcada por um passe para touchdown de 97 jardas do Justin Jefferson. Em seguida, o time de Minnesota derrotou os Texans e os Packers em mais 2 excelentes atuações do Darnold, com um total de 7 touchdowns e apenas uma interceptação. Até esse ponto, os Vikings estavam invictos e eram uma das maiores surpresas da temporada, principalmente devido ao Sam Darnold, que foi nomeado como jogador ofensivo do mês da conferência, e a defesa que estava dominando. Mas logo após essa sequência positiva, o quarterback teve uma queda de desempenho no meio da temporada, e nas 5 semanas seguintes, ele acabou tendo mais interceptações do que touchdowns. Mas graças à defesa, o estrago não foi tão feio, e o time conseguiu sair com 3 vitórias. Depois desse breve apagão, o Darnold logo recuperou a forma, e fechou a temporada em grande estilo. O mais impressionante foi o fato dele ter conseguido limitar drasticamente o seu número de turnovers, e durante as 8 partidas finais, ele teve apenas 2 interceptações.
Patriots, com destaque para a partida contra os Falcons, em que ele teve 5 passes para touchdown, e a partida contra os Packers, em que ele teve 377 jardas aéreas, a maior marca de sua carreira. O Darnold se tornou o primeiro quarterback a vencer 14 partidas em sua primeira temporada com uma equipe, mas a partida que estava à sua frente seria a mais importante até agora, pois além de ser contra o seu rival Detroit Lions, ela ainda valia o título da divisão e a primeira posição da conferência. Para o seu azar, essa foi uma das suas piores atuações da temporada, e embora ele não tenha cometido nenhum turnover, o ataque de Minnesota foi simplesmente anulado. O Darnold acertou menos da metade dos passes e não conseguiu marcar um único touchdown sequer, e como resultado, os Lions venceram sem muita dificuldade por 31-9. A derrota não foi o suficiente para abalar a moral do time, e os Vikings chegaram confiantes para a primeira partida dos playoffs, que era uma revanche contra o Los Angeles Rams, mas dessa vez, a linha ofensiva de Minnesota que foi anulada, e devido à forte defesa dos Rams, o Darnold mal pôde respirar durante a partida. Os seus números foram um pouco melhores do que os da partida anterior, com quase 250 jardas aéreas, um touchdown e uma interceptação. Porém, nada disso adiantou. Ao longo da partida, ele sofreu um número recorde de 9 sacks no total, que resultaram em mais de 80 jardas negativas e um fumble perdido. Embora o desfecho da temporada tenha sido decepcionante, isso não apagou seu desempenho ao longo do ano, que inclusive lhe rendeu o seu primeiro Pro Bowl. No total, o quarterback teve mais de 4.300 jardas aéreas, 35 passes para touchdown e apenas 12 interceptações, e ainda ficou dentro do top 5 nas duas primeiras estatísticas. E se tinha uma coisa que o público poderia garantir, é que ele estava prestes a assinar o maior contrato da sua carreira na próxima Free Agency, e que o seu futuro agora seria completamente diferente. E foi exatamente isso que aconteceu. Após o seu contrato vencer, imediatamente diversos times interessados foram em busca do jogador. Os Vikings não descartavam uma renovação, mas isso não seria interessante para nenhum dos lados, uma vez que seu quarterback do futuro era o J.J. McCarthy, e o Darnold obviamente não queria voltar a ser um reserva. Durante a Free Agency, o Seattle Seahawks de repente apareceu como um candidato inesperado. O time havia acabado de trocar o seu quarterback titular para os Raiders, e o cargo agora estava vago, e depois de muita negociação, eles fecharam um contrato de 3 anos e 100 milhões de dólares com o Darnold, incluindo 55 milhões que eram garantidos. Embora esses números tenham assustado os torcedores de cara, a forma que o contrato foi montado elimina quase todo o risco para a equipe. O salário está dividido em 37 milhões e meio na primeira temporada, 27,5 na segunda e 35,5 na terceira. Mas o detalhe que importa é que todo o dinheiro morto está concentrado no primeiro ano, ou seja, se o Darnold não corresponder às expectativas do time na primeira temporada, os Seahawks poderão cortá-lo sem ter nenhum prejuízo financeiro para o teto salarial, e inclusive estariam salvando dinheiro. Essa é mais uma temporada decisiva para a carreira do Sam Darnold, e para ajudá-lo nessa jornada, ele contará com Jackson Smith-Njigba e com o recém-contratado Cooper Kupp. E se ele conseguir manter o seu nível de desempenho da temporada passada, o seu futuro poderá ser brilhante, principalmente considerando que ele ainda tem apenas 27 anos. E por falar em futuro brilhante, o CJ Stroud é um dos jogadores mais promissores da liga, mas a sua jornada até aqui não foi nada fácil. E para descobrir como ele conseguiu superar um passado sombrio para chegar até a NFL, confira esse vídeo que está aparecendo na tela. Se gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever e de deixar o like. Muito obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo.